qual é a causa do autismo. Por que os números estão aumentando tanto? Por que tem tantas pessoas com autismo hoje em dia? Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Será que já existe comprovação científica para que você, por exemplo, que é pai ou mãe, saiba se você tem mais ou menos chance de ter uma criança com autismo? Hoje já existem causas do autismo cientificamente comprovadas. E nesse vídeo eu vou explicar para você quais são elas. E tem mais, eu vou te dizer também quais são as mentiras que te contam sobre as causas do autismo e por que o número de pessoas com autismo está aumentando tanto no mundo. De quem é a culpa? Mães geladeiras taxadas como culpadas do autismo do seu filho, vacinas que causam autismo, substâncias tóxicas, poluição, substâncias químicas. Será que existe comprovação de tudo isso? A pandemia. Com a pandemia, aumentaram o número de crianças com autismo e o autismo virtual. Será que o tempo na frente do celular, do tablet, da televisão aumenta a chance de uma criança ter autismo? Substância química que causa autismo e é cientificamente comprovada. Será que o autismo passa da mãe e do pai para os filhos? E eu, que já tenho um filho com autismo, será que eu tenho chance de ter outro? Qual é a porcentagem dessa chance? Já deixa o seu like para o YouTube mostrar para as pessoas que esse vídeo é importante. Ele tem a ver com prevenção, com controle de transtornos do neurodesenvolvimento. Ele pode auxiliar pessoas a pensarem sobre intervenção precoce, sobre a importância de políticas públicas no autismo. Então eu te convido a contribuir com a disseminação dessas informações. E já se inscreve no canal para você receber em primeira mão todas as novidades, pesquisas científicas, informações, notícias sobre autismo. Acaba de sair uma atualização sobre o número de pessoas com autismo nos Estados Unidos. Por que eu vou falar para você desses números nos Estados Unidos? Para que você possa sim fazer um paralelo, entender melhor que isso também está acontecendo de forma similar, provavelmente, no Brasil. Só que aqui nós não temos estatísticas, pesquisas organizadas e números especificamente falando sobre pessoas com autismo. E mesmo se a gente tivesse, como a maioria das pessoas está sem diagnóstico fechado, ainda em busca, numa peregrinação às famílias, correndo atrás, muita desinformação, profissionais despreparados, pessoas desatualizadas, informações desencontradas e muitos mitos em torno do autismo, mesmo se fosse feita uma pesquisa no Brasil, ela provavelmente, a gente vai ter esses dados sobre autismo inseridos no censo, mas eu arrisco dizer, eu ouso dizer que esses dados não serão fidedignos. Por quê? Porque se nós não temos os diagnósticos, as pessoas terão dificuldades, claro, para relatar isso. Então, seguramente, eu posso te dizer que mesmo com a inclusão de uma pergunta sobre autismo no censo do IBGE, nós teremos uma subnotificação. Esses números ainda assim, mesmo sendo levantados, serão abaixo da nossa realidade. Para te falar das causas, eu preciso te falar sobre o aumento do número de pessoas com autismo, porque os dados de incidência e causas podem estar relacionados. Por exemplo, entender as causas ajuda a entender por que está aumentando o número, identificar e reduzir riscos, prevenir, ou ainda identificar e tratar uma condição o mais precocemente possível, seja autismo ou um outro atraso no desenvolvimento. Bom, mas o que está acontecendo então, né? Se aumentou tanto aí nos últimos anos? É uma epidemia de autismo? É vacina que causou autismo? Quais são aí as hipóteses? Na verdade, a gente tem aí um número grande, como vocês podem ver no gráfico que eu estou colocando aqui para você, e que vai aqui demonstrando como ao longo dos anos essa incidência, esse número de pessoas foi aumentando. Esses são os dados do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano. Só que a verdade por trás desses números está principalmente relacionada com a ampliação dos critérios diagnósticos. O que isso significa? Nós tínhamos um conceito específico, características específicas que definiam ali quem teria autismo. Agora, o que nós temos? O espectro do autismo. Então, nós já temos aí descrito o DSM-5, DSM-5 revisado, CID-11, as características aí falando dos transtornos do espectro do autismo, então incluindo características mais tênues, deixando isso
mais bem detalhado, mais bem exposto. Além de uma ampliação dos critérios diagnósticos, a gente tem também profissionais mais preparados, embora a gente ainda no Brasil tenha uma escassez muito grande de profissionais preparados para identificar sinais, preparados para fazer parte ali de uma equipe de avaliação e diagnóstico. Nós temos já pessoas e profissionais mais preparados do que há anos atrás. Então isso melhorou muito em relação a 20 anos atrás, quando eu comecei na área do autismo, onde era muito mais difícil de você conseguir o diagnóstico. A última e mais atualizada publicação, feita pelo CDC, consta de 1 para 44. O que isso quer dizer? Que a cada 44 crianças, 44 pessoas, uma está no espectro do autismo. Então imagine isso no contexto de uma escola, onde muitas vezes a gente não tem nenhuma criança realmente identificada com o diagnóstico. Sei lá, uma escola com 2.000, 3.000 crianças, é óbvio que a gente tem sim crianças no espectro do autismo. Arriscaria dizer em todas as escolas, né? A menos que seja uma escola muito pequenininha, com poucos alunos, mas é uma informação muito importante para que chegue aos postos de saúde, às escolas, a pais de crianças pequenas, de crianças já maiores, adolescentes e adultos. Então vamos lá, quais são as principais causas? O que a gente já tem de comprovação científica? Hoje já sabemos, já temos a informação de que a principal causa do autismo é genética. Nós temos um estudo científico muito grande, muito bom, que fez um levantamento de 2 milhões de pessoas em 5 países e que nos coloca aí, então, algo que quem já está na área de autismo faz tempo, já tem experiência com isso, algo que a gente já via de diferentes formas, em estudos científicos, em pesquisas, mas essa pesquisa muito grande, com muitos dados, veio a confirmar uma série aí de dados que a gente já tinha. Então, que 97% dos casos a gente pode considerar como genético. Dentro desse genético, nós temos aqueles que são genéticos apenas e nós temos aqueles que são hereditários. O que é importante que você saiba? Nem tudo que é genético é hereditário, mas sempre que for hereditário é genético. O que é hereditário? De uma forma muito simples, é aquilo que seria herdado da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Por exemplo, a sua altura, cor do cabelo, características físicas. Então, tem uma série de síndromes genéticas, de transtornos do neurodesenvolvimento, que tem fortemente o componente genético e hereditário associado. O autismo é um desses quadros. Então, esse estudo traz de que de 97% a 99% dos casos existe o componente genético. E além disso, os genéticos com a hereditariedade presente está em 81% dos casos. E os genéticos sem componente hereditário, que compõem de 18% a 20%. E aí, então, nós temos os fatores ambientais, que geram tantas dúvidas, mitos, mentiras mesmo que te contam. Será que vacina causa autismo? A falta de afeto, de amor, a criança nasce sem autismo e depois desenvolve o autismo, é culpa da mãe? As telas, a pandemia, uma série de mitos aí. Será que é disso que eu estou falando quando falamos de fatores ambientais? Não. Quando a gente fala de fatores ambientais, nós estamos falando de epigenética. Então, fatores intraúteros, onde já existe ali uma predisposição genética e a exposição a algum fator, por exemplo, a uma substância química específica, como o ácido valproico, que já existe comprovação científica, realmente, né, de que está associada à causa do autismo. E aí, uma exposição faz com que esse gene se manifeste e isso então seria considerado causas ambientais. Nós temos outras causas, por exemplo, idade paterna, idade materna. Tem um estudo aí relacionando a idade paterna acima de 40 anos. Agora nós também temos estudos que relacionam não só a idade paterna, mas também a idade materna e aí acima de 35 anos. Outros aspectos também podem ter influência aí no sistema neurológico do bebê. Mas esses aspectos, então, genéticos e hereditários são fundamentais, são os principais. Alguns anos atrás, haviam estudos identificando cerca de 100 genes relacionados à causa do autismo. Hoje já sabemos que são mais de 1.000 genes. E apesar de tudo isso, não existe um exame genético que você vai fazer em 100% das crianças com autismo e que isso vai diagnosticar. Nós precisamos reforçar e entender que o diagnóstico é clínico. O que é isso? Com base no histórico da pessoa, seja ela criança, adolescente ou adulto. Então, qual foi o histórico de vida, de desenvolvimento dessa pessoa e nas características que ela apresenta. Então, não tem um exame genético específico que você vai fazer em todos e que vai aquilo sempre dar ali 100% que causou o autismo. Você também não vai conseguir identificar com base em características físicas. Hoje já existem estudos que falam sobre o perímetro cefálico, etc.
mas não tem características físicas que a gente vê, então não tem isso, como em outras síndromes genéticas. Um exemplo de que as pessoas conhecem bastante é a síndrome de Down, que apresentam características visíveis ali, por exemplo, em relação ao olho, a hipotonia muscular, as características faciais. Síndrome do X frágil, também a gente encontra características físicas, uma série de síndromes. No autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento hoje, nós não temos essas características, então o diagnóstico ele é clínico a partir do histórico de desenvolvimento e dos comportamentos, que são quais os principais? Alteração de comunicação social e um padrão de interesses, comportamentos, atividades restritos e repetitivos. Existe um site que documenta, que estão ali, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que documenta aí os genes que foram publicados relacionados ao autismo. Então, se tiver algum gene que tenha comprovação, que tenha identificação, estudos científicos sérios, ele vai então para esse site, você pode acompanhar por ali se você quiser, como você está vendo aqui na tela. Uma outra pergunta muito comum em relação às causas do autismo é quais as chances que alguém tem de ter um filho com autismo. Vamos pensar aqui na população geral, como eu falei para vocês, a cada 44 pessoas, há chance de que uma família tenha um filho com autismo. Quando essas famílias já têm pessoas com autismo na família ou filhos, essa chance aumenta. Essa chance é de 5 para 1, ou seja, a cada 5 filhos, um teria autismo, explicando de uma forma bem simples. Então, a chance é 20% maior se a família já tem um filho com autismo. E quando essa família tem gêmeos univitelinos, monozigóticos, essa chance aumenta mais ainda. Se das crianças, um dos gêmeos tiver autismo, a chance da outra criança também ter autismo é maior. Essa chance sobe, então, nesses casos, de 60% a 90%. Então, família que já tem filho com autismo, 20% a mais de chance. Quando são gêmeos univitelinos, se uma das crianças já tem um diagnóstico de autismo, a chance é de 60% a 90% que a outra criança também tenha. Mas é importante que você saiba que não é causa e efeito. Se tem já um filho com autismo, vai ter outro. Não, apenas a chance é maior porque existe o componente hereditário. E como o componente hereditário que vem da família é muito forte, vocês me pedem muito, principalmente as famílias, mãe, pai, esposo, querem identificar se eles próprios ou outra pessoa da família tem os sinais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo que vai ajudar você a identificar sinais de autismo em pessoas adultas. E já para te responder sobre os mitos etiológicos, vacinas não causam autismo. Tem um estudo que é um estudo fraudulento, que foi derrubado, que trazia essa hipótese, mas não existe relação nenhuma. Esse é um assunto sério, importante, de saúde pública. As famílias não podem deixar de vacinar as crianças na busca de prevenir algum transtorno do desenvolvimento. Ao contrário, tem uma série de doenças que são evitadas com a vacina, que reduzem a chance de a criança ter alguma alteração neurológica, alguma síndrome ou algum transtorno do desenvolvimento. Mães geladeiras, a culpa é da mãe? Claro que não, isso caiu por terra. Existe uma hipótese ali há muitos anos atrás de que a criança nascia sem autismo e que aí por falta de contato, de afeto, de amor dado a essa criança então desenvolveu o autismo, porque eram mães frias, foram apelidadas injustamente, duramente de mães geladeiras. Mas isso já caiu por terra faz tempo, não é algo que a gente precise pensar, só acho importante comentar isso com você, caso você encontre isso escrito em algum lugar, alguém falando isso é uma bobagem, isso não é considerado mais, caiu por terra. A criança já nasce com autismo. O que acontece é que pode demorar mais para serem identificados os sinais ou que ela ali com o crescimento, com seu desenvolvimento, aumento, por exemplo, da demanda social, quando a criança chega na fase que ela precisa falar as primeiras palavrinhas, que ela precisa interagir com as pessoas, então os pais percebem mais. Mas nós já conseguimos identificar esses sinais desde bebês, desde muito pequenininho. Tá aqui na descrição desse vídeo um vídeo sobre sinais de autismo em bebês de 0 a 2 anos de idade, para você saber se você conhece alguma criança que tem esse risco, para informar outras famílias, para saber sobre o seu filho, sobre o seu aluno na escola, sobre o seu paciente, se você é médico ou terapeuta. Então, retomando para você, causas genéticas, principalmente hereditárias, os fatores ambientais, na verdade, são aqueles epigenéticos, e sim, é fato que se já há um filho, pessoas com autismo na família, a chance de que nasçam outros filhos, outras crianças, parentes, etc.,
com autismo é sim maior. Obrigada, pessoal. Já deixa o seu like aqui no vídeo. É muito importante para que o YouTube veja que esse vídeo tem uma importância e distribua para mais pessoas que precisam, que buscam por essa informação, que têm filhos com dificuldades, com atrasos. E já se inscreve no canal para você receber todas as semanas, em primeira mão, novidades, notícias, informações, estudos científicos sobre autismo e desenvolvimento. E até o próximo vídeo.